Romanos 12, versículo 10. Vamos ler aqui com o Unimídia. Eu gosto da versão deles que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos repetir essa última parte? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Pai querido, queremos te agradecer pelo princípio da honra, agradecer, Pai querido, porque o Senhor nos honra nessa noite com a tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, nos ensina, como diz o apóstolo Paulo, a sermos teus imitadores, como filhos amados, e a aprender com o Senhor o princípio da honra, através da tua palavra. Querido Senhor, nós não viemos aqui nessa noite em busca de ouvir a palavra do pregador. Não, nós queremos ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Não a palavra do pregador, não a palavra do pastor, mas a palavra do pastor dos pastores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero começar a palavra dessa noite citando alguns textos bíblicos para nós meditarmos. E quero começar aqui citando um texto do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de José, de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns deles e curá-los. Irmãos, o nosso assunto aqui nesta noite, para meditarmos um pouquinho, é a honra, os seus princípios e as suas recompensas. De início, entendamos o seguinte: o protocolo do reino de Deus é a honra. Quando o servo de Deus perde o princípio da honra, ou se desconhecermos o princípio da honra, provavelmente passaremos nessa terra sem experimentar o que é o reino de Deus. Tudo gira em torno da honra, que por si só traz grandes gratificações para aqueles que a praticam. A honra, irmãos, é um princípio, portanto, incondicional e inegociável. Diga comigo: a honra, Deus abençoe, é um princípio incondicional e inegociável. Irmãos, honra significa valorização, honra significa apreciação, estima, é reverenciar, é tratar com distinção, é honrar alguém,
é ter a pessoa em alta consideração, é enxergar ali como uma pessoa importante, como uma pessoa preciosa. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: eu honro você, porque eu te considero uma pessoa preciosa. Diga assim: você é precioso para Deus, mas você é muito precioso para mim também. Aleluia. Irmãos, um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus. Por isso, quando tratadas com respeito e recebidos com honra, as pessoas podem dar o seu melhor, mas quando são tratadas com desprezo, as pessoas vivem debaixo da opressão e ficam aquém do seu propósito. E para fomentar um ambiente de honra, nós precisamos desenvolver algo que eu vou chamar aqui nessa noite de rituais de honra para praticarmos no meio do reino de Deus. Acredite, nós não mudamos aquilo que nós toleramos. Contudo, é preciso entender um aspecto muito importante: a honra não deve ser buscada. Antes, a honra é oferecida gratuitamente. Quem não conhece nada de honra, pensa que honra é coisa só de Deus. Mas Deus diz que cada um dos seus filhos tem honra. E Deus não nega a honra aos teus filhos. Engraçado que a igreja do Senhor parece que ao longo dos anos andou se apropriando de algumas verdades que não são delas, alguns direitos que não são nossos. Por exemplo, o direito de desonrar quem Deus honra. E nós achamos que nós estamos cheios da nossa capacidade e que podemos tirar aquilo que Deus deu. Se Deus deu, quem somos nós para retirar, irmãos? Mais uma vez, honrar alguém significa dar-lhe atenção, reputação, fama, e para honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas como os olhos do Pai a enxergam, no ato profético, muitas vezes, que transforma nossas ações, baseadas em circunstâncias vinculadas aos olhos da fé. Assim, para sermos capazes de honrar alguém, nós precisamos cuidar das ofensas e lidar com o nosso orgulho ferido muitas vezes, porque antes de tudo, honrar é um ato de humildade. Quando você honra alguém, você está reconhecendo o que Deus deu para ela. Quando você honra alguém, você está reconhecendo algo peculiar à pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Filipenses 2, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um. Filipenses 2, 3, cada um considere o outro superior a si mesmo. 1 Pedro 2,17, olha o que Pedro estava para ser crucificado, estava para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, pelo imperador de Roma, e agora Pedro escreve assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro pedindo para que honrem aquele que ia matar ele crucificado. Acreditem nisso. Romanos 12, verso 10, é aqui que chegamos. Paulo diz aos romanos: amai-vos cordialmente
uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso, precisamos estabelecer um estilo de vida que trate as pessoas do modo como Deus as trataria, chamando as pessoas pelos nomes que Deus as chamaria. Isso é honra. Líderes honrosos devem pregar o evangelho que reconhece com exatidão a identidade de como Deus, como bom, como amor e como paz, procurando manifestações claras dessas realidades como sinais de que a presença de Deus é realmente bem-vinda nos nossos ambientes de honra. Aleluia! O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida e a ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas, para os lares, para as comunidades, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança, santidade e tantas outras virtudes. Então eu quero trazer aqui um alerta nessa noite, antes de continuar a pregar. Tenha cuidado. Você pode deixar de ir, pode estar deixando de receber a recompensa referente àquela pessoa a quem você deixa de honrar. Entenda bem, isso é um princípio do reino de Deus. Se você recebe um profeta na qualidade que ele é, se você honra um profeta, mesmo que seja com um copo d'água, você, não pelo copo d'água, mas pela honra que você está recebendo aquela pessoa, você recebe o galardão dela. Então, se você honra o líder do seu ministério, você terá o galardão do líder do seu ministério. Se você honra o missionário que agora está lá no Afeganistão, se você honra ele, você receberá o galardão dele, como se você estivesse lá no Afeganistão agora. Irmãos, o princípio da honra é algo sobrenatural, porém, que não tem sido praticado no meio do reino de Deus. Isso me preocupa, porque isso é vívido nas páginas da Bíblia claramente. Quem não honra Jesus, não honra o Pai que o enviou. Quem recebe o profeta, recebe o galardão de profeta. Honrar os mensageiros de Deus é honrar o próprio Deus. Jesus Cristo disse: quem vos recebe a mim me recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Olha como que o princípio da honra vai saltando, e como galardão e recompensa de Deus vai chegando, às vezes apenas por respeitar uma pessoa. Irmãos, eu aprendi isso com a pastora Lérida. Eu aprendi com a pastora Lérida, com o evangelista José de Ornelas, a respeitar e honrar as pessoas. Se é pastor, é pastor. Se é pastora, é pastora. Se é um ministro de Deus, eu chamo de senhor. Pode ter o dobro eu posso ter o dobro da idade dessa pessoa que será tratado como senhor. Eu vou honrá-lo, eu vou honrá-la, porque é líder. Se Deus estabeleceu, quem sou eu para tirar? Se Deus estabeleceu, quem somos nós para tirar? Mas tem gente aí que está doente, como diz o Salmo 32, os ossos estão apodrecendo dentro de si, porque perdeu o princípio da honra, porque esqueceu, perdeu pelo caminho, acha que não é importante, acha
que é vergonha apertar a mão de alguém e dizer muito obrigado pela palavra que Deus te usou para me abençoar hoje? Acha que é vergonha dar um abraço em um desses músicos que fizeram o instrumento falar aqui nessa noite? Acha que é vergonha dizer para um diácono na hora que ele entrega a Santa Ceia e vai com todo amor e carinho, entrega a ceia, dizer a ele: muito obrigado, que Deus te recompense? Isso é honra. Sabe, irmãos, e há alguns exemplos de honra na Bíblia. A fé e a honra são alicerces dos milagres. Em Mateus capítulo 8, nós lemos o caso do centurião que creu numa única palavra de Jesus. Creu que uma única palavra de Jesus podia curar o seu servo, que estava a quilômetros de distância do lugar onde ele tinha encontrado o Messias. Mas antes disso ele honrou a Jesus. Ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, e apesar de ser um capitão do exército romano, apesar de eu ser líder de uma centúria, apesar de eu ter todo um pelotão sob o meu comando, eu honro o Senhor, porque o Senhor é o comandante das hostes celestiais. Aleluia! Você sabia que Jesus, diante do centurião, era Jesus que deveria dobrar os joelhos? Pelas leis da época, aquele centurião poderia obrigar Jesus a ir lá na casa dele, mas aquele centurião, em vez de fazer isso, ele abriu mão do seu direito por lei e preferiu abraçar-se a honra. Está entendendo? Eu não sei se há alguém aqui nessa noite, ou se há alguém aqui nessa live, que perdeu o princípio da honra, que esqueceu que isso não é nosso, isso não foi inventado por nós, isso foi criado por Deus. E aquele centurião, ele reconheceu Jesus Cristo como seu superior. Ele disse: eu comando uma companhia de soldados romanos, e o Senhor comanda o céu e a terra, e eu honro o Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Imagina, deveria ser um palácio onde o centurião morava, e ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre lá, mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Ele honrou Jesus, e por causa disso, irmãos, ele foi honrado. A bênção de Deus chegou na casa dele. Há um caso em Marcos 7, de uma mulher conhecida como mulher cananeia. A Bíblia a chama de mulher Ciro-fenícia, que ela se humilhou aos pés de Jesus e ganhou a recompensa da libertação da sua filha. Sabe por quê? Porque fé e honra, diga comigo, fé e honra são alicerces para acontecer um milagre. Olha só, vamos de novo. Fé e honra são alicerces para que o milagre aconteça. Glória a Deus, aleluia. E acredite, irmãos, a fé não funciona na desonra. Eu vou repetir: a fé não funciona na desonra. Se você está vivendo uma vida de desonra, se você não consegue honrar a autoridade espiritual que está diante de você, no ambiente em que você estiver. Eu me lembro uma ocasião que eu fui fazer um noivado, mas quando eu cheguei,
Eles tinham começado a festa antes de mim. E já estava rodando música mundana, cerveja, aquela bagunçada, aquela mundanaiada toda, bagunçando o ambiente onde eu iria criar um ambiente de culto. E ali durante umas 3 ou 4 vezes, o noivo com a cara no chão, a noiva desesperada, pedindo o pessoal, abaixa o som, gente aqui, mas as canecas de cerveja já corriam para lá e para cá, e eu com a Bíblia aberta, ali no meio daquele mundanismo. Eu fechei a minha Bíblia e falei: aqui não tem espaço para Deus agir, assim como Jesus lá em Nazaré não operou milagres em Nazaré, porque não havia honra. Eu fechei a minha Bíblia, convidei o casal de noivos, falei: me dá a aliança. Fui lá no cantinho, lá beirando o portão, abracei os dois, consagrei as alianças, mandei que colocassem na mão direita de cada um, os abençoei, dei a paz do Senhor, entrei no meu carro e fui embora. Aquela família preferiu honrar o diabo em primeiro lugar, para depois trazer um pastor para cumprir o papel, para cumprir uma obrigação de ter uma aliança consagrada. Nós precisamos rever os nossos conceitos, queridos, porque nós estamos perdendo enquanto igreja, porque os pequenininhos deveriam ser os mais honrados, porque Jesus está ficando para trás. Eu ouvi uma professora, me perdoe as professoras aqui, mas eu ouvi uma professora comunista essa semana amaldiçoando as aulas de religião dentro das escolas. E eu pensei: meu Deus, tem misericórdia dessa vida, porque amanhã, a gente sempre fala lá em casa, que todos têm telhado de vidro. Ela pode estar amaldiçoando um pastor, pode estar amaldiçoando um professor de religião e de Bíblia dentro da escola dela hoje, mas amanhã o filho dela pode ser um psicopata, um matador em série, ele pode ser no mínimo um viciado em drogas, e ela vai precisar bater na porta de uma igreja, porque ela não honrou. E acredite, a fé e a honra são alicerces para milagres acontecerem. Mas lá em Nazaré não aconteceu milagres, porque não havia honra. Quando Jesus colocou o pé lá, pode olhar aí Marcos 7, na sua Bíblia, quando Jesus pôs o pé lá, Marcos 8, quando Jesus pôs o pé lá, Marcos 10, eles começaram a questionar: nós vimos esse menino crescendo aqui nas ruas, esse é o José, esse é o filho do José, o filho do José e da Dona Maria, esse é filho do carpinteiro, esse homem não tem nada para nós. Cuidado, se a sua língua perdeu a capacidade da honra. Quando eu vejo Pedro aqui, mandando honrar o homem que ia matar ele. Quando eu abro a minha Bíblia em Romanos 13, e Nero está próximo de cortar a cabeça, mandar cortar a cabeça do apóstolo Paulo, e Paulo, sabendo disso, ele já tinha profetizado isso. Nós lemos isso hoje de manhã, aliás, sexta-feira aqui na vigília, nós lemos isso, e Paulo, sabendo que Nero, o imperador da sua época, iria mandar cortar a sua cabeça, antes que Nero cortasse a sua cabeça, ele pegou a pena e escreveu aos Romanos capítulo 13, e diz: orai,
por aqueles que vos governam. Ele pediu oração por aquele que iria matar. Isso é o princípio da honra no meio do reino de Deus. Vamos lá de novo. A fé e a honra são os alicerces para que milagres aconteçam. Diga comigo, a fé não funciona no meio da desonra. Fala para o irmão que está do seu lado, a fé não funciona onde houver desonra. É isso. É por isso que uns contam bênçãos e outros não contam. Porque a fé, ela não funciona se não houver um ambiente de honra. Irmãos, atitudes de honra são multiplicadoras de bênçãos. Nos 4 evangelhos, nós vemos a história da mulher que derramou nos pés de Jesus um vidro de perfume que, segundo a minha Bíblia aqui, valia 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Então, eu fiquei lá em casa essa tarde pensei, meu Deus, se esse homem ganhasse pouco, vamos imaginar que ele ganhasse menos que o salário mínimo, que ele ganhasse R$1.000 por mês, e aquele perfume valia 1 ano do trabalho dele. Então aquele perfume que aquela mulher derramou nos pés de Jesus, aquele perfume valia R$12.000. Você teria coragem? E quando Judas achou ruim e falou que desperdício, Jesus virou para ele e falou: você não entende nada de honra. Essa mulher me honra para a minha sepultura. E por isso a atitude dela será lembrada até o arrebatamento da igreja. E nessa noite estamos aqui, lembrando da atitude daquela mulher. Eu tenho certeza que aqueles R$12.000, segundo Judas, e olha que Judas apresentou um argumento forte. Judas disse assim: podia pegar esse dinheiro e comprar ele todo em cesta básica e dar para os pobres. Jesus falou assim: cala a boca, Satanás, que você não entende nada de honra. Sabe, irmãos, as pessoas que não cultivam a honra acham que o outro não merece. Aí, por ela achar que o outro não merece, ela acaba virando uma pessoa invejosa. Porque ela olha e fala: por que fulano tem e eu não tenho? É porque ele sabe honrar. Isso é tão sério, meus irmãos. Respeitar os nossos líderes nos confere as bênçãos pelas quais nós clamamos. Em Samuel capítulo 1, nós vemos Ana, mãe do profeta Samuel, derramando seu espírito no altar e sendo mal interpretada pelo líder da época, mas ela honrou o líder. Ela ouviu o líder, ela escutou o sacerdote encarregado da época, que era Eli. Ele não podia ser grandes coisas, ele não era. Eli não era o exemplo de sacerdote que eu quero seguir, mas ele era o sacerdote. E se ele estava o sacerdote, ainda que Deus iria tirá-lo de lá, enquanto ele estivesse lá, que ele fosse honrado. Eu vou só adiantar para vocês, ele tanto não era a pessoa que eu quero acompanhar, que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, de tanto erro que ele tinha. Mesmo assim, ele merecia ser honrado, porque Deus o sustentava naquele lugar. E às vezes nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe. Às vezes nós não honramos
a nossa autoridade, as autoridades constituídas. Às vezes nós não honramos nem o pregador que está na frente, e começamos a conversar com o colega do lado. Você só tem o direito de conversar com o colega do lado enquanto a palavra estiver sendo pregada, se for para compartilhar uma palavra que o Espírito Santo estiver falando com você, se você está desonrando, ou então se você estiver passando mal. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Um dia Jesus Cristo estava pregando, e ele estava ministrando a palavra de Deus para um tanto de gente, cada um mais simplesinho que o outro. Chegou Maria e todos os irmãos e irmãs de Jesus, e mandou chamar Jesus. E alguém chegou lá no púlpito, ou no lugar onde Jesus estava, e falou no ouvido dele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele usou o princípio da honra, e olhou para todos aqueles pobres, aqueles humildes que estavam ali, e disse: minha mãe e meus irmãos são esses que estão assentados aqui. Fala com eles, se eles quiserem falar comigo, que eles esperem. Honra agora a esses que vieram e se assentaram para me escutar. Está entendendo? Honrar as autoridades nos confere uma posição de honra, e honrar não é bajular. Lembre-se, você perde a recompensa daqueles a quem você deixar de honrar. Honrar os pais nos confere vida longa e próspera. A honra traz a recompensa de uma vida longa e abençoada, diz Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. Procura um filho bem-sucedido, que amaldiçoa seu pai e sua mãe, e traz para mim, que eu vou comer a minha Bíblia, porque não existe. Quem não honra pai e mãe não é bem sucedido. Não é por minha causa, é por causa de Êxodo 20, 12. É a palavra de Deus. Filhos, não amaldiçoam os vossos pais, ainda que eles não sejam servos de Deus. Eles te geraram, eles precisam que a sua boca os abençoe. Destrave o mundo espiritual. E acredite, esse foi o primeiro mandamento com promessa, e diz respeito ao primeiro lugar onde nós devemos começar o ritual de honra. Qual que é o lugar onde a gente começa o ritual de honra? Dentro da nossa casa. Você honra seu pai, sua mãe, aí o marido honra a esposa, aí a esposa honra o marido, aí todos amam, honram a avó, e assim o ritual de honra vai acontecendo dentro de casa. Será que eu posso falar de Malaquias 3? Quando o Senhor disse: honra o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. E aquele que não conhece o princípio da honra, não conhece o princípio do milagre. Então, se não é liberto no quesito ofertas e dízimos, vai só ficar ouvindo o outro contar a bênção dele. Além disso, irmãos, além de receber a bênção da honra, com tantas bênçãos prometidas para aquele que honra ao Senhor com sua oferta, com seu dízimo, como disse o pastor Antônio, o devorador é repreendido da vida dessa pessoa, só porque, não é por causa do valor do seu dízimo, é por causa da atitude de honrar ao Senhor com seu dízimo. Sabe, isso é maravilhoso. Mas infelizmente,
Existem também as consequências para a desonra, que é o oposto da honra. O oposto da honra, na minha opinião, é o desprezo, que é o sentimento de que alguém é indigno de ser considerado com respeito. É o mínimo que uma pessoa merece, o respeito. E o respeito é a honra. Sabe, irmãos, aqui talvez coubesse uma pergunta: como que nós temos tratado o nosso próximo? Quando você chegou, você passou pelo corredor aí, algumas pessoas estavam no seu caminho. Como você tratou essas pessoas? Às vezes nós achamos que não tem importância. A Bíblia conta uma história que certa vez Davi estava voltando de uma guerra e ele resolveu trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. E quando ele vinha, ele estava tão feliz que ele começou a dançar. E na sua coreografia, ele virava algumas cambalhotas, e ele pulava, e ele saltava, e ele dançava ao som dos tamborins, e a mulher dele estava lá da janela do palácio, sua mulher chamada Mical. E ela começou a desprezá-lo no seu coração, e quando ele chegou em casa, diz a Bíblia que ela perguntou para ele de que se tratava aquela palhaçada que ele estava fazendo lá embaixo. E ele falou: como você trata de palhaçada o que eu estava fazendo para Deus? E por causa do teu desprezo, por causa da tua desonra, você nunca mais terá o direito de dizer que você é minha esposa. E a Bíblia diz que Mical nunca deu um filho para Davi. Tantas concubinas tiveram filhos com Davi. A primeira legítima esposa de Davi, filha de Saul, não deu. Aquela que ele ganhou mesmo por ter matado Golias, não deu a ele nada, nenhuma lembrança. Vocês estão lembrando dela agora porque eu estou falando aqui. Porque quando falamos de Davi, pouca gente fala de Mical, e quando fala de Mical, fala dela negativamente, porque ela não sabia o princípio da honra. Mesmo se eu não concordo, eu não tenho direito de desonrar. Um conselho: não acredite em críticas construtivas de quem nunca construiu nada, de quem não honra ninguém, de quem só honra quem está dando alguma coisa para ele. Quer ver algo que, como disse o pastor Márcio Brito, nosso vice-presidente internacional da Igreja Unida, sabe o que algo que ele falou? Vou ir um pouquinho mais profundo para tirar uma verdade aqui. Diga comigo: o fracasso moral de um líder. Vamos de novo? O fracasso moral de um líder é o teste de honra dos seus liderados. Irmãos, onde está isso na Bíblia? Vou pegar um dos 50 exemplos. Vou pegar o exemplo de Noé. Nós encontramos o Noé depois do dilúvio, entregue à bebida, numa posição vergonhosa, constrangedora. Ele bebeu tanto, um servo de Deus, que tinha sido usado por Deus durante o dilúvio, salvando sua família, 7 casais de cada animal. Agora ele estava bêbado, estava nu, e estava falando um tanto de bobagem. E os seus liderados, Cão, Sem e Jafé, chegaram e pegaram ele nu. E diz a Bíblia
que Sem e Jafé cobriram a nudez do seu pai. Disseram: meu pai, o senhor não pode sair andando por aí desse jeito. O senhor está sem roupa, o senhor está bêbado, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. Alguém poderia dizer: mas ele estava bêbado, ele merecia era aquilo mesmo. Mas o terceiro filho chegou, e era o Cão. E o Cã, para quem prefere, que é o pai dos cananeus, ou pai dos africanos, e pai daquelas nações que até hoje são as mais pobres da face da terra. Irmãos amados, Cã, pelo contrário, ele arrancou as roupas, o pano que seus irmãos tinham colocado sobre o seu pai, e ele descobriu a nudez do seu pai, e por isso ele foi amaldiçoado, diz a Bíblia. Isso é muito sério, irmãos. Eu comecei essa palavra dizendo que a desonra impede que as bênçãos reservadas a nós nos alcance. Eu comecei essa palavra dizendo que o protocolo do reino de Deus é a honra. Hoje de manhã tivemos uma maravilhosa aula de escola bíblica dominical. Sidney, eu honro você por esse privilégio de estar sentado ali. Deus te recompense, meu filho, e continue te usando desse jeito. Hoje, quando cheguei aqui, às 7h pouca da manhã, o tanque batismal estava cheio, preparado para o batismo. O Marcinho tinha vindo aqui de madrugada, destrancou o portão, quando tudo estava escuro, 4h pouca da manhã, e veio aqui limpar o tanque do batismal, e preparar para que os irmãos fossem batizados. Marcinho, eu te honro, e que Deus te recompense por isso. Que Deus te honre, que os anjos do Senhor te recompensem. Ninguém viu, mas o pastor Lúcio, durante as últimas 12 ou mais quartas-feiras, esteve em alguma salinha do ambiente da igreja, discipulando os irmãos do batismo. Pastor Lúcio, eu honro o senhor por essa obra tão tremenda. Nós precisamos aprender a fazer isso. Será que alguém vai dar um abraço do pastor Lúcio, agradecendo a ele pelos que batizaram hoje aqui? Ele não precisa disso, mas nós precisamos disso. Pastor Lúcio, não é quem é honrado que precisa, é quem honra que precisa. A bênção não está sobre quem é honrado. É que o diabo já enganou todo mundo. O diabo já enganou todo mundo dizendo: esse aí, se você não tiver nada de ruim para falar dele, não fale. Porque o diabo sabe que quando você honra uma pessoa, a bênção da vida da pessoa vem sobre a sua vida. Você vê uma pessoa numa casa boa, vê a pessoa num carro melhor, você honra essa pessoa antes de soltar a sua língua, porque você pode estar amaldiçoando o seu próximo passo. Lembra daquele negócio do telhado de vidro? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu, pelo menos, não sei o meu. Eu só peço a Deus misericórdia. Sabe, irmãos, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Patrão precisa honrar o empregado? Sim ou não? Claro, tem que honrar. É um empregado que é o seu auxiliar, que o ajuda. Mas eu já pago o salário dele, e ele não faz nada mais que obrigação. É esse que está fadado a fechar as portas do seu comércio, ou do seu negócio, porque ele não honra os seus funcionários. O funcionário deve honrar o patrão. Espera aí, mas você não chega na hora certa, você não sai na hora certa, você não faz até hora extra e às vezes nem recebe. Mas a Bíblia diz que nós temos que abençoar os nossos patrões.
Sabe, o princípio da honra. E por fim, irmãos, todos devemos honrar uns aos outros, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o nosso olhar sobre o outro seja como o olhar do Senhor. Você sabia que Deus, quando a Bíblia diz que Deus nos ama, todo mundo gosta da palavra amor em grego, que é ágape, mas no hebraico, amor de Deus é razak, que começa com H, de onde vem a palavra Isaac. E sabe o que significa razak no hebraico? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Sabe o que significa razak no hebraico? Olha só de onde, no meio de uma confusão, em cima de uma pessoa para matá-la, aí o pai ia lá e razak, puxava, arrastava. Razak no hebraico, em primeiro lugar, significa arrastar, tirá-lo do meio de uma confusão, tirá-lo do meio de uma... E Moisés usou essa palavra para traduzir por amor de Deus, por Israel, amor de Deus para nós. Então, quando Deus exerce o razak dele, o amor dele por nós, na verdade ele está nos tirando do meio de uma confusão. Irmãos, Deus me tirou do meio de uma confusão. Eu não sei você, mas Deus me tirou do meio de uma confusão. E essa confusão iria dar no inferno. Eu não sei você, eu não sei se o tanto de santidade que você tem, mas eu estou na prova, se Deus tirar o razak dele de mim. Ele me viu, Wilson, com 2 facas na mão, querendo esfaquear uma pessoa, e ele veio como pai, e me agarrou pela roupa, e razak, me amou, não deixando eu fazer uma besteira. E nessa noite, o razak de Deus está aqui, e o razak de Deus continua acontecendo. Deus continua nos arrastando para nós não fazermos uma bobagem. Quando você pensa em entrar e pegar uma faca para aquele vizinho abusado, para aquela pessoa que não te respeita, mandando uma mensagem no seu celular, que você nunca deu liberdade para ela, e você pensa e enche o peito, e fica, até muda de cor a sua pele. Aí Deus vai lá e razak, e te ama. Aleluia. Algum dia você já sentiu o razak de Deus na tua vida? Você ia fazer uma bobagem, aí o razak de Deus, e você não teve mais força, porque alguma coisa estava te puxando para trás. Era Deus dizendo: meu filho, não, não, e você dando cotovelada, e você dando coice, e ele te arrastando, te tirando do meio daquela confusão. Quando você honra, Deus pratica o razak na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu nunca fui da turma do deixa disso, mas quando ainda não cristão, uma certa vez eu entrei no meio de uma briga de um amigo meu, para tentar separar a briga. Enquanto eu segurava um amigo meu, o cara que estava brigando com ele me deu um soco no meio do nariz, e eu desmaiei 2 vezes nessa vida, e essa foi uma delas.
Às vezes a gente paga um preço por honrar. Eu fui lá praticar o Hazak. Eu não queria que o meu amigo cometesse uma loucura. E quase que a loucura aconteceu comigo. Vamos ficar de pé. A honra começa em casa. A honra, ela é treinada em casa. Com o pai e a mãe. A honra, ela vai para a rua, vai para o trabalho com a gente. E ela se estende aos nossos patrões. Ela se estende aos nossos chefes, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos. A honra chega aos nossos inimigos. Aí o apóstolo diz que aquele que honra o seu inimigo ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. Aleluia! E a honra chega na igreja. Aí quando a honra chega na igreja, nós olhamos para o céu e lembramos daquele que é digno de toda a honra, aleluia, de todo o poder. A Ele nós ministramos tudo. Se há alguma coisa de bom em nós, tudo seja dele, por ele e para ele. Feche os seus olhos, aleluia. Feche os seus olhos agora. Põe a mão no teu coração. Eu quero agora, em nome de Jesus, pedir aqui perdão a Deus, pedir perdão para os irmãos, se algum dia eu deixei de honrar a algum de vocês, se algum dia na minha ignorância, como que eu preciso do Hazak de Deus, como que eu preciso que Deus me arranque das confusões que o ser humano pode criar. Senhor Deus e Pai, me perdoa, Senhor, perdoa cada um de nós nas nossas ignorâncias e traga para o meio de nós de novo, Senhor, o princípio da honra. Pai, que nós possamos preferir uns aos outros em honra. Eu não sei dizer o nome de cada um dos irmãos que estão aqui na nave desse templo nessa noite, mas eu honro cada um deles, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te dou toda a honra e toda a glória, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a Ti nós ministramos o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus.